Amém? Você pode aplaudir o Senhor por esses testemunhos. Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus que transforma histórias. Amém? E eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas que teve a sua história transformada pelo Senhor, está tendo a sua história moldada pelo Senhor. E por isso nós também estamos tão alegres como igreja. Eu quero, antes da palavra, conhecer os nossos visitantes pela primeira vez. Temos alguém? Pode levantar sua mão se você nos visita pela primeira vez. Temos aqui uma família. Glória a Deus pela vida de vocês. Nossos irmãos vão dar um abraço. Sejam muito bem-vindos. Voltem mais vezes. No final, recebam um presente muito especial lá no nosso balcão de integração. E mulheres, chegamos na semana do Quinta delas, então quinta-feira espero vocês. E os homens na sexta-feira aqui com um culto muito especial, sexta deles. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade então na nossa série tão maravilhosa que nós temos aprendido tanto. Hoje nós vamos aprender com a história de um grande homem de Deus em um livro maravilhoso, que é a história de Neemias. Então eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, em Neemias. Você vai poder deixar aberta nesse livro, que nós vamos ler alguns textos. Neemias 2, a princípio. Neemias 2, dos versículos 17 a 18. Neemias 2, 17 a 18, vai dizer assim para nós. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como a bondosa mão de Deus havia estado sobre mim, e o que o rei me dissera. E eles responderam: vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para este bom projeto. Amém, meus irmãos? Essa talvez seja a história mais famosa de reconstrução da palavra do Senhor. Nós vemos aqui um homem levantado por Deus, chamado pelo Senhor para liderar uma reconstrução. E nós sabemos que muitas pessoas já entraram nessa igreja aqui em ruínas, como estavam esses muros. Não é verdade? Talvez essa seja até a tua história. Ah, quando eu cheguei aqui, minha vida estava em cacos, a minha história estava uma bagunça, eu tinha tantas dores, eu tinha tantas coisas para serem colocadas em ordem. E você foi alcançado pelo grande reconstrutor, que é o nosso Deus, mas também hoje pode ser aquele que está sendo usado por Deus como um grande reconstrutor. Nós passamos por uma transformação da parte do Senhor, não para ficarmos intactos, plenos, com ali a nossa história refeita, mas agora para sermos usados pelo Senhor. Em toda a palavra nós vemos isso, Deus levantando homens e mulheres, transformando as suas histórias, agora dizendo: vão, como o nosso irmão falou aqui, vão fazer discípulos agora. Vão também agora serem usados por mim, diz o Senhor, para reconstruir outras histórias. E assim fez Neemias. Nós vemos ali que ele nasceu e viveu por volta do século V a.C. Ele era um judeu, um homem simples, servia como copeiro do rei. E ao que tudo indica para nós, ele nasceu no cativeiro. Ele já estava ali servindo como copeiro do rei, quando o povo voltou, quando o povo foi levado para lá, e esse cargo era um cargo de confiança. Levaria tempo para ele alcançar, e ele já estava ali, servindo ao rei como copeiro. Nós vemos que após cerca de 70 anos, os persas conquistam a Babilônia e então o povo é liberado para voltar à sua terra. E eles voltam em 3 principais levas. Eles voltam com Zorobabel na reconstrução do templo. Eles voltam com Esdras na restauração da lei, da adoração. E eles voltam com Neemias na reconstrução dos muros, do muro que estava em ruínas. Esse é um breve contexto para nós aí nos situarmos na história de Neemias. E ele então lidera essa reconstrução. Um muro, meus irmãos, que mais de 100 anos ainda estavam em ruínas.
Um muro que mais de 100 anos depois da sua destruição ainda estava ali, no chão, com os seus cacos espalhados. E esse homem se levanta para mudar essa realidade. E nós vamos aprender algumas coisas muito importantes com essa história, que nós podemos trazer para a nossa história hoje. Podemos entender da parte do Senhor aquilo que Ele tem, mediante a sua palavra, para o nosso contexto hoje. E a primeira coisa que nos chama a atenção, quando Neemias, então, fica sabendo da situação do muro, da situação do povo, é que ele vai orar. A visão de Neemias para aquela situação, ela vem mediante a sua vida de oração. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo Neemias 1:4 e 1:11. 1:4, Neemias vai dizer o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E 1:11 diz para nós agora a oração dele, um trecho da oração dele. Ah, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Assim que Neemias fica sabendo que havia ali grande humilhação, que o seu povo estava ali sofrendo, humilhado, perdido. Quando Neemias fica sabendo da situação daquele muro, Neemias ele não sai agindo rapidamente. Ele não sai afoito, resolvendo as coisas na sua própria força, mas em primeiro lugar, ele se retira para orar. Ele se quebranta, nós vemos aqui uma oração em humildade, em quebrantamento, em humilhação, em compaixão. Ele sente as dores daquele povo, ele sente as dores por aquela situação. Isso nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós estamos tão agitados para resolver as coisas, que esquecemos de consultar a fonte de todo o saber, de todo o conhecimento, de todo o poder que é o nosso Deus. Recentemente eu estava dirigindo, indo buscar a Duda lá no curso dela, e eu coloquei o celular para ir pelo GPS ali mais rápido, e aí a gente fica vendo as mensagens que entram. E entrou uma mensagem, apareceu notificação para mim de uma pergunta de uma pessoa que eu acompanho. E ela tinha ali algumas dúvidas sobre algo que ela precisava responder. E o meu ímpeto, irmãos, era parar no próximo sinaleiro, pegar o celular e responder para ela aquilo que ela precisava fazer. Eu já sabia o que ela precisava fazer, estava dentro de mim a resposta. E no momento que eu fui pegar o celular, o Espírito Santo, como uma força no meu coração, me disse: não faça isso. Ela precisa me buscar e ter da minha parte a resposta para isso. E ali eu me silenciei, me aquietei e não respondi. E no dia seguinte, quando eu lembrei da mensagem, eu fui pegar o meu celular, ela já tinha apagado as mensagens. E ali eu me alegrei, porque eu entendi que ela mesma entendeu que foi no Senhor, orou, buscou e o Senhor a revelou aquilo que ela precisava fazer. Esse é só um exemplo, mas quantas vezes nós aprendemos a fazer as coisas e nos desconectamos da fonte que é o Senhor em oração. Nós vamos nos acostumando com coisas, nós vamos sabendo fazer. Talvez no seu trabalho, no início você dependia tanto do Senhor, você ia trabalhar de manhã e você falava: meu Deus, me ajuda nesse dia, me capacita. Talvez servindo na igreja, não é assim quando a gente começa? Eu acho lindo os novos voluntários, porque eles têm zelo, tanto temor. Pastora, está certo isso que eu estou fazendo? Está certo trazer a água assim, é assim mesmo que é para colocar? Ah, pastor, eu oro para fazer as coisas, eu oro para servir, mas parece, irmãos, que num determinado momento nós vamos acostumando, nós vamos sabendo fazer. E aí a gente entende que não é tão necessário orar. Sabe, eu penso que Neemias certamente conseguiria reconstruir um muro de tijolos na sua força. Mas ele sabia que não era só um muro. Neemias ora porque ele sabia que não era só sobre uma construção física. Esse levantar de muros, irmãos, era uma restauração moral do povo. Era a dignidade do povo sendo restaurada. Era a força de um povo acontecendo. Por isso ele depende do Senhor. Por isso ele se coloca nesse lugar de oração. E aqui fazendo um parênteses. Se houve reconstrução é porque houve destruição. Não é verdade? Se
estão ali reconstruindo, vão reconstruir, é porque destruíram. E no período da destruição, havia um jovem ali chamado Daniel. Esse que nós estamos estudando nas lives, nesse período de jejum, de oração, que se encerra hoje, inclusive. Esse jovem que não viu os muros de pé, não colocou a sua mão ali para reconstruir. Pelo contrário, anos antes de Neemias, ele viu toda a destruição. Daniel viu o povo humilhado, viu o templo sendo destruído, viu os muros caídos, mas ele se mantém em uma posição de oração, de intercessor, sabendo que não seria ele reconstruir, mas ele poderia fazer algo. E com a oração dele, os céus se moveram. Ele não podia muitas coisas ali, era proibido até orar. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Daniel orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Ele já tinha uma vida de prática de oração. Quando as coisas ficaram muito complicadas para ele, a corrupção, as falsidades, as perseguições, os impedimentos, ele continuou orando como ele costumava fazer. E Neemias colhe frutos disso. Neemias é beneficiado com as orações de Daniel, porque agora ele pode reconstruir algo já estava acontecendo espiritualmente por meio da vida de Daniel. Sabe, irmãos, muitas coisas que hoje nós oramos, talvez nós não vejamos. Muitas coisas que hoje nós estamos clamando como igreja, os nossos filhos vão colher. A próxima geração vai colher, e glória a Deus por isso. Reconstruir nem sempre é colocar a mão na massa mesmo para fazer, mas dobrar os joelhos e orar. Neemias não começou com um martelo, não começou com a enxada, ele dobrou os joelhos e ele buscou ao Deus dos céus, entendendo, irmãos, que a oração é muito mais do que uma rotina, é muito mais do que uma liturgia, ela é a nossa conexão com a fonte de todo o poder que é o nosso Deus. Amém? Nós precisamos ser essa igreja mesmo que ora, e eu me alegro porque já somos, irmãos. Nós já somos, temos reuniões de oração, temos um time maravilhoso de intercessão e precisamos nos levantar, como a oração de Daniel no capítulo 9, nos colocando no lugar, na brecha por aqueles que hoje não oram, nos colocando nesse lugar de intercessores por aqueles que hoje não estão no Senhor, pedindo perdão pelos pecados da nossa nação, do nosso povo, entendendo que assim como Deus ouviu a oração de Daniel, de Neemias, Ele ouve as nossas orações, Ele tem interesse nas nossas orações. Então esse muro representava esse grande levantar da força do povo ali. E Neemias entendeu que se fosse na força dele, as coisas não aconteceriam. Outro tempo eu estava acompanhando uma mulher e eu me lembrei dessa história porque ela tinha muitas questões com a identidade dela. Ela tinha muita dificuldade em entender que ela era uma filha amada de Deus. E várias vezes eu falava isso para ela: você é amada, você é amada, você é amada pelo Senhor. E não entrava no coração dela. Mandei alguns devocionais, pesquisei livros, entreguei para ela, até que eu fui orar. E eu clamei ao Senhor: Espírito Santo de Deus, fala para ela que o Senhor ama ela. Mostra para ela aquilo que eu não estou conseguindo mostrar. Mostra aquilo que a família dela não está conseguindo explicar. E irmãos, é como se uma chave virasse. E aquela mulher entendeu a sua identidade. Ela teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. E ali o próprio Cristo, o Senhor, mostrou para ela o quanto ela era amada. Há coisas que na nossa força não serão possíveis, a maioria delas. Mas em oração, Deus faz aquilo que Ele tem poder para fazer. Quem pode dizer a nossa identidade é o Senhor. Quem pode curar as nossas feridas é o Senhor. Quem pode estabelecer a paternidade perfeita dEle para nós é o Senhor. Se não serão palavras, meus irmãos. E Ele quer nos encher de unção, de coragem, de autoridade para declarar aquilo que está no coração dEle. E apenas uma vida de oração possibilita isso. E Deus responde a oração de Neemias. Deus responde, abre portas. Nós vemos que o rei autoriza Neemias a essa reconstrução. Ele libera recursos, ele envia Neemias com autoridade. Veja que ele era apenas um servo do rei, mas ele estava no lugar certo.
Ele foi favorecido para estar naquele lugar ali, porque quando ele precisou pedir ao rei que fosse lá reconstruir, ele já estava do lado do rei. Ele já era um homem de confiança do rei. Ele foi favorecido, ele estava num lugar certo, ele não estava longe e de repente ele apareceu para o rei, não, ele já estava num lugar estratégico, sem ele nem saber de tudo isso. Deus já havia movido esse homem para trabalhar do lado do rei, daquele que poderia o liberar, o autorizar. Assim como Esther, isso nos lembra a história de Esther, que estava num lugar estratégico, e vai ouvir ali, né? Quem sabe, Esther, não foi para um tempo como esse que você está numa posição de rainha. Quem sabe não foi para fazer algo da parte do Senhor que estamos onde estamos, meus irmãos. Então, quando nós caminhamos em oração, nesse lugar da obediência, nesse lugar da dependência, nós vamos entrar em lugares que nós nem pedimos. Nós vamos nos colocar em contextos que a própria mão do Senhor fez isso. Não por força, não forçando a porta, não arrombando, não dando jeitinho, não fazendo acordos, mas dependendo do Senhor. Nós vemos aqui nessa história favor e graça. E eu creio que nós estamos vivendo debaixo do favor e da graça do Senhor. Talvez aí na sua família você pense: nossa, que interessante, eu saí lá do Nordeste, me casei com uma pessoa aqui do Sul, e agora os nossos filhos vieram aqui e tal, e todo esse contexto, e toda essa cultura mudada, porque a própria mão do Senhor fez isso. Você está na família que Deus quis que você estivesse. Você está com a esposa, com o marido que Deus quis que você estivesse, com os filhos que Ele deu para você. E você pode pensar isso: esse lugar é o lugar onde eu fui favorecido para estar. E aqui eu posso ser usado pelo Senhor como um reconstrutor da minha casa, como um restaurador de vidas. O Senhor não erra naquilo que Ele faz nas nossas vidas, mas nós precisamos nos colocar em sensibilidade para ouvir a voz de Deus, nesse lugar de oração. Sabe, o Senhor, Ele tem prazer em restaurar histórias, Ele tem prazer em nos usar para isso. Então, meus irmãos, quando nós não estamos encontrando contentamento em sermos usados pelo Senhor, quem sabe não precisamos nos conectar mais ao coração dEle. Às vezes algumas pessoas falam assim: nossa, como vocês conseguem? Há pessoas tão desafiadoras. Irmãos, há tanto amor no coração de Deus. E quando a gente pede: Deus, dai-me o teu coração, Ele coloca aquele amor dEle no nosso coração. E pessoas que são, sim, desafiadoras, são alvos agora da nossa atenção, do nosso amor. Nós passamos a amar, a enxergar com bons olhos, com os olhos do Senhor, porque Ele ama pessoas que nós temos dificuldade. O Senhor investe em pessoas que talvez nós, na nossa força, não investiríamos. Deus se importa. Eu costumo dizer assim, que Deus não tem contrato fechado com ninguém. Ele ama o seu povo. Ele quer resgatar o perdido. Ele vê potencial em quem nós não vemos. Esse é o nosso Deus. E quando nós oramos, Ele muda o nosso coração. Então tome cuidado, que talvez você vai começar a andar com gente que você nem imaginou. Você vai começar a se apegar a pessoas que antes você tinha tanta dificuldade. O Senhor muda o nosso coração e Ele quebra toda a resistência. Sabe por que pessoas que oram alcançam esse lugar de favor, esse lugar de graça do Senhor? Porque quando oramos, irmãos, nós estamos dizendo que precisamos de Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho, vamos para o nosso secreto e oramos ao Pai, nós estamos dizendo: sem Ele eu não posso fazer isso. Deus, eu preciso do Senhor. Me dá as estratégias. O que eu vou fazer agora, Deus? Os orgulhosos, eles acham que não precisam do Senhor. Mas em humildade, quando nós oramos, a Bíblia diz que Ele concede graça aos humildes. O Senhor vem e Ele nos auxilia e Ele soma força na nossa caminhada. E Ele vai abrindo as portas, Ele vai liberando o caminho, porque Ele ama o coração do quebrantado, do contrito, Ele está perto desses. Agora, quando achamos que não precisamos, não oramos, porque nós sabemos fazer.
Por isso que a oração também ela nos leva para esse lugar de humildade. Essa liturgia diária da oração é dizer todos os dias eu preciso. A oração de ontem ela não vale para hoje. Hoje eu preciso da porção do dia de hoje. Hoje eu preciso do favor para hoje. Hoje eu preciso das instruções para hoje. Não era assim com Davi? Ele tinha algumas instruções para uma determinada batalha, mas para outras ele ia de novo consultar o Senhor. E agora, Deus? E agora, para essa batalha, o que eu faço? Irmãos, para cada luta do dia, para cada batalha, uma instrução. Para algumas coisas Deus vai dizer, fale isso. Ajude essa pessoa, aconselhe. Para outras Deus vai dizer, silencia. Como falou comigo no carro, não fale nada. Essa é a ferramenta de agora. Essa é a ferramenta para essa batalha de agora, é silenciar. Deus vai nos dando as estratégias, vai nos dando ali a direção, quando nós nos achegamos a Ele e buscamos ao Senhor. A oração, meus irmãos, sustenta a igreja nas batalhas. Nós vemos e aprendemos tanto com a igreja primitiva, é o nosso modelo. E ali eles não contavam com uma grande estrutura de templo, de nada disso. Mas eles tinham uma constante, uma consistente vida de oração. Atos 2 diz para nós que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, no ensino dos apóstolos e nas orações. Eles perseveravam. Eles são um exemplo para nós. Nós podemos aprender. E eu quero que você grave uma frase que diz assim: toda vitória visível na igreja começa com uma guerra invisível no secreto. Tudo que nós vemos acontecendo, tudo que nós estamos colhendo já nesse tempo como igreja do Senhor, pode ter certeza, começou com uma batalha invisível no secreto de muitos irmãos, de muitos intercessores que geraram aquilo em oração. E o Senhor está buscando aqui mais do que bons projetos. Ele está buscando bons homens e mulheres de oração. Amém? Você pode dizer que o Senhor encontrou você como um bom homem, uma boa mulher de oração? Eu creio, irmãos, que nessa casa o Senhor tem encontrado corações que oram, joelhos que se dobram, pessoas que buscam ao Senhor em oração, que querem viver nessa visão de antes de sair fazendo, consultar ao Deus que sabe fazer perfeitamente todas as coisas, em nome de Jesus. Essa é a primeira coisa que aprendemos. A oração vem antes da ação. Segunda coisa, precisamos de coragem para enfrentar desafios e opositores. Eu quero que você abra comigo Neemias 2:10. Nós vamos ler alguns textos também, mas abra primeiro em Neemias 2:10. Logo no início da missão, Neemias já entendeu que não seria sem oposição. Logo no início, ali da reconstrução, ali daquilo que ele iria fazer, ele já entendeu que não seria sem desafios, sem oposição. Vai dizer assim para nós: quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam disso, ficaram muito irritados, pois alguém estava interessado no bem-estar dos israelitas. Gente que se levantou contra, porque ele estava fazendo algo que era da parte do Senhor. Você está fazendo certo, você está obedecendo ao Senhor e terá oposição e resistência. Vou continuar com alguns textos aqui. Neemias 4:1 e 2. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus colegas e dos oficiais do exército de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Irão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que podem ressuscitar pedras de reconstrução daqueles montes de entulho? Pedras que foram queimadas? Neemias 4:3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou:
mesmo que construam, se uma raposa subir lá, derrubará esse muro de pedras. Neemias 6:2. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. E Neemias 6:19. E Tobias me enviava cartas para intimidar-me. É muita oposição, irmãos. Tem outros textos mostrando mais oposição com relação àquilo que Neemias iria fazer. E você pode pensar assim como eu pensei. Por que eles agiram assim? Por que esses inimigos estavam assim tão afrontosos com relação àquilo que Neemias iria fazer? Nós vimos que Neemias sabia, irmãos, que não era só um muro de pedras. Neemias sabia que era uma força de um povo. E esses homens também sabiam disso. Eles também sabiam que com a reconstrução do muro de Jerusalém, um povo se levantaria com dignidade, com força, e isso tudo ameaçaria a força deles, a força política deles, a força econômica deles. Eles estavam apavorados. E quando alguém fica apavorado, a sua arma é o ataque. Então eles começam a afrontar, eles começam a zombar, eles começam a perseguir, eles começam a intimidar Neemias, porque eles sabiam que era muito mais do que uma reconstrução física. Era muito mais do que um tijolos em cima de tijolos. Era um levantar de um povo. Irmãos, quando nós oramos, dependemos do Senhor, e o Senhor vai nos levantando, e talvez nós vamos nos tornando conhecidos como aqueles que são do Senhor, como povo separado, povo de Deus, e maravilhas estão acontecendo, e curas e tudo mais. Não pensem, irmãos, que não teremos resistência, porque há todo um contexto de pessoas, de um sistema tentando contra nós. Hoje nós podemos pensar quem são os nossos opositores. Satanás, o nosso adversário. A Bíblia diz que ele é o enganador, que ele é o acusador, que ele causa divisão, que ele está buscando a quem possa tragar. Por isso que lá em 1 Pedro vai dizer assim: mantenham firmes na fé para resistir a Satanás. Ele é o nosso inimigo e ele ainda tenta contra os filhos de Deus. Nós temos um grande adversário, nós temos um grande inimigo da nossa fé, da nossa família, da nossa igreja, daquilo que nós estamos com a ajuda do Senhor reconstruindo. Ele não quer que a gente reconstrua, Ele não quer que os muros sejam levantados, que as brechas sejam reparadas. Ele é o nosso adversário. Ele vai zombar, ele vai ridicularizar, ele vai levantar mentiras e calúnias. Nós temos também todo um sistema desse mundo com os seus valores corrompidos. Nós temos aí um sistema colocando nos filmes, nos seriados, nas músicas, de forma sutil muitas vezes, mas de forma bem explícita outras, os valores desse mundo. Isso tudo é como um inimigo para nós. Nós que criamos filhos, nós sabemos como é difícil combater tudo isso. Como é difícil se posicionar contra. Então temos o nosso inimigo, temos o mundo. E temos pessoas também que são usadas pelo inimigo, que dão brecha. Pessoas que vão também não entender muitas vezes aquilo que nós estamos construindo. Que vão poder dizer: nossa, para que tudo isso? Para que vocês estão se esforçando tanto? Por que você ora? Por que você se dedica tanto? Talvez um familiar não convertido que possa dizer assim: de novo você vai para a igreja? Ah, você vai dar dinheiro lá para aquela igreja? Você vai fazer missões? Vai fazer teus filhos passarem por isso, por esse sofrimento? Há pessoas que nem sabem que estão sendo usadas pelo inimigo, mas estão sendo. E são também inimigos para nós. E nós precisamos de estratégia para combatê-los. Mas também temos um inimigo que talvez seja o mais desafiador, que é o nosso próprio coração. Irmãos, que diante ali de um grande desafio, sente medo, fica ali sem coragem e desanima.
O nosso próprio coração que é enganoso, a Bíblia já nos advertiu, já nos alertou sobre isso. E aí sentimos as coisas e vamos nos baseando naquilo que sentimos. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso dar esse passo, eu não posso investir nisso, eu não vou caminhar assim porque eu tenho medo, porque é muito grande, porque eu não sei do próximo capítulo. Muitas vezes o nosso próprio coração é inimigo para nós. Quando nós nos remetemos lá a Josué e Caleb, irmãos, junto com aqueles outros 10 líderes que foram levantados para espiar a terra, nós vemos que todos eles tinham uma mesma promessa da parte de Deus, falando que chegaria um dia que eles iriam olhar a terra, que eles iriam conquistar a terra, e a terra era boa, e a terra era frutífera, e tinham frutos gigantes. Eles sabiam os vislumbres da promessa, desde Abraão, pais foram contando para os seus filhos, eles tinham todo o conhecimento da promessa. Eles já tinham visto todos os inúmeros milagres no deserto. Pedra saindo, água saindo da pedra, alimento caindo do céu, mar se abrindo, rios se abrindo, tudo isso eles tinham visto. E aí 12 líderes vão espiar a terra depois de todo esse encorajamento da parte de Deus. E de 12, 10 sentem medo e desistem. Apenas Josué e Caleb vão além do medo que sentiram. Apenas Josué e Caleb pensaram, esse sentimento aqui não pode ser o que vai pautar a nossa conquista, porque nós temos uma promessa. Deus prometeu que essa terra seria nossa, que a terra é boa. Então, apesar dos gigantes, apesar dos grandes desafios, nós vamos enfrentar. Deus não tinha falado para eles dos gigantes, irmãos. Eu acho curioso isso. Deus não tinha falado para eles que teria aqueles grandes homens e que a luta seria terrível e que eles poderiam morrer. Deus não disse, Deus só disse a parte boa. Porque Deus conhecia o coração deles. Se lá no início eles já soubessem, eles não iam nem ter chegado ao ponto de espiar a terra. Eles já teriam desistido lá atrás. Deus sabe aquilo que Ele revela para nós. Tem coisas aí que você só vai saber quando acontecer, quando você viver. Você vai ter uma promessa do Senhor, você vai conquistar, mas ali, na vivência, você vai dizer, meu Deus, eu não contava com esse desafio. Muitas vezes isso acontece no casamento, não é assim? Ah, porque casamento é uma bênção. Ah, porque eu vou casar. O Senhor me prometeu. Aí você começa a vida conjugal. E aí você vê os desafios, os gigantes, e você fala, por essa eu não contava. Os filhos. Falam muito hoje, né? O romantismo da maternidade está caindo por terra, porque as pessoas estão falando que é difícil. Mas, porque é maravilhoso, porque é muito bom. Mas tem os desafios, tem sim os gigantes. E quando nós entendemos que isso pode ser aquilo que mais vai contra os planos do Senhor para nós, nós então vencemos, irmãos. Vencemos os sentimentos, não andamos pelo que sentimos, andamos pela promessa de Deus, andamos pela palavra do Senhor e avançamos. Como fez Josué e Caleb. Eles sentiram, mas foram para além daquilo que eles sentiram. Eles avançaram, eles não se intimidaram. Nós vemos lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo tantas vezes encorajou a igreja do Senhor, o povo de Deus, eu e você, a continuarmos nessa corrida da fé. Ele vai dizer para nós perseverarmos, porque a coroa da vitória é para quem chega no final. O apóstolo Paulo encorajou, sabendo que nós teríamos desafios. O autor de Hebreus vai dizer isso num dos textos mais lindos desse livro, que é o capítulo 12. E ele vai dizer, se livrem de tudo aquilo que atrapalha vocês e corra com perseverança a corrida que lhes é proposta. A corrida da fé. É a nossa fé sendo colocada em prática. E ele vai dizer, olhe fixamente para Jesus. Olhe para Ele que é o autor e consumador da nossa fé. O que isso quer dizer? Jesus sendo Deus sofreu. Jesus sendo Deus foi na cruz. Jesus sendo Deus padeceu dores, foi zombado, foi perseguido, foi caluniado. Olhe fixamente para aquilo que Ele sofreu e corra com perseverança essa corrida e avance. Então coloque os teus olhos, igreja, no Senhor. Talvez teu coração está com tanto medo. Olhe fixamente para Jesus. Se livre daquilo que te atrapalha.
Se livre de tudo aquilo que tem tentado desviar os seus pés desse caminho perfeito que o Pai propôs para nós. Não sem desafios, não sem oposição, mas com a certeza da vitória. Porque o Deus que chama, Ele banca a nossa caminhada e Ele garante a vitória no final. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, qual foi a resposta de Neemias para esses opositores? Ele responde, ele vai dizer para nós lá no capítulo 20, no capítulo 2, versículo 20. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos, nós, os seus servos. Começaremos a reconstrução. Sabe qual é a resposta? Que ele era servo de Deus. A resposta estava em saber a sua identidade. Nós somos servos de Deus e nós vamos sim fazer essa reconstrução, porque o servo faz o que o seu Senhor manda. Neemias sabia que a obra não era dele, que não foi ideia da cabeça dele. Neemias sabia que não seria na força dele e que ele era apenas um servo. Então quem sou eu para dizer que a obra é grande, que eu não sou capaz, que os desafios vão me parar? Não, eu faço o que Deus pede para eu fazer. Eu sou apenas servo. Maria, mãe de Jesus, quando está lá recebendo a notícia do anjo, que ela seria a mãe do Filho de Deus, uma virgem, ela vai ouvir aquela notícia e ela responde, eu sou serva de Deus, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quem sabe que é servo, obedece aquilo que Deus pede para fazer. Quem sabe que é apenas servo, entende que tem um senhorio sobre a sua vida e basta nós obedecer aquilo que Ele está pedindo para ser feito. Neemias responde com firmeza, Maria responde com firmeza. E a obra ia avançando e a princípio nós podemos pensar então, conforme a obra avançava, os zombadores paravam, porque afinal de contas eles estavam vendo que estava dando certo. Não, conforme a obra avançava, mais oposição se levantava e Neemias se manteve firme nessa reconstrução, nos ensinando que quando nós estamos obedecendo a Deus, não podemos parar para ouvir as vozes dos opositores, irmãos. Quando nós estamos em trabalho, ocupados com aquilo que Deus pediu para nós fazermos, nós não nos abaixamos a esse nível. Nós continuamos olhando para aquele que nos chamou. E Neemias persevera, ele entende que essa obra era de Deus. E ele persevera nessa reconstrução. Terceiro, construindo com propósito, irmãos, nessa grande jornada da fé que nós estamos, é trabalhar em unidade. É como igreja entender a importância de trabalharmos juntos, em unidade. Eu não vou ler os textos aqui, mas nós vemos nessa história que Neemias chama muita gente para trabalhar. Ele era o líder, sim, mas ele sabia que não faria isso sozinho. Ele chama servos, ele chama homens e mulheres, sacerdotes, levitas, jovens, vai dizer o texto, mulheres jovens. Todo mundo tinha espaço nessa grande reconstrução. Todos tiveram oportunidade, foram convocados para servir nessa linda e grande obra. Eu pesquisei o tamanho do muro e diz para nós o comprimento, aproximadamente 4 a 4,5 quilômetros de extensão, 12 metros de altura e 3 metros de largura. Os soldados andavam por esses muros. Era gigante. Neemias sabia, é uma obra muito grande, eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou convocar todo o povo para que todos possam cooperar e ter essa grande oportunidade. Mas é lindo o que diz para nós Neemias 3:28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Começou com a casa. A reconstrução que Deus deseja fazer por meio de nós, começa na nossa casa. Irmãos, colocar a casa em ordem, para que em família nós possamos olhar para fora. Outro dia aqui na igreja foi muito curioso, uma amada aqui nossa falou assim, pastora, qual é mesmo o tema da igreja? É Deus, família, trabalho e igreja. Aí eu fiquei pensando, onde ela leu isso? Falei, irmã, onde você leu? Está no nosso site?
porque eu não sabia. Não, pastor, é porque eu percebo que é assim quando vocês falam, os pastores pregam, os meninos pregam, quando a gente aprende aqui na igreja. Não é assim essa ordem que vocês ensinam? Irmãos, nós nunca falamos essa frase. Mas ela entendeu espiritualmente que a nossa prioridade é Deus, família, trabalho e igreja. Hoje pela manhã o próprio pastor aqui falou, né? Minha esposa ficou descansando. Às vezes você precisa, líder, descansar, não cair nesse ativismo, colocar as prioridades. Então a reconstrução começou ali, cada um na frente da sua casa. E então depois eles foram cooperar na reconstrução do muro. Paulo vai falar para nós em Efésios 4,16. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Todo o corpo bem ajustado. E como igreja, irmãos, como é lindo nós vivermos isso. Como é lindo nós vermos aqui servos e servas. Pessoas que talvez lá fora tenham cargos muito importantes, renomados, sejam chefes de empresa, donos de empresa. Aqui varrendo o chão, servindo, fazendo ali um lanche na cantina da igreja, nos retiros, limpando o banheiro. Como é maravilhoso nós entendermos que somos todos iguais, irmãos, servos. Nós tivemos o batismo aqui recentemente e você pode prestar atenção, há uma equipe que batiza, mas há uma equipe que discipula para o batismo, que não é a mesma equipe que batiza. Há uma equipe que ornamenta, que põe os balões, que fica tudo lindo, e graças a Deus não sou eu, porque não seria tão lindo, não seria nada lindo, na verdade, porque eu não tenho essa habilidade, mas nós temos irmãos capacitados para isso, que vem e arruma e fica tão lindo. Nós temos depois uma equipe que desarruma, que tira tudo para o culto do dia seguinte. E aí nesse último batismo foi água por esse carpê aqui, e um abençoado da igreja, que não fazia parte da equipe oficial, veio e falou para o pastor, eu tenho uma máquina que tira a água do carpê, eu posso ofertar o meu serviço? E ele veio e secou todo o carpê para nós. Há espaço para todos na obra do Senhor, amém? Não há uma posição mais ou menos. Não há, irmãos, todos são importantes na obra do Senhor. No Quinta Delas mesmo, as meninas estavam aqui falando comigo da decoração e alguns detalhes de algumas coisas, e eu concordo com tudo, eu acho tudo maravilhoso, porque eu não tenho habilidade nenhuma, meus irmãos, nenhuma, e o Senhor vai levantando pessoas que com aquilo que nós não temos, outros têm, e isso é ser família de Deus. Isso é ser igreja, é reconhecer, eu não sei tudo, eu nunca saberei tudo, eu não tenho tudo, eu preciso do meu irmão. Não é nem que eu quero precisar, eu preciso, isso é um fato. Porque nós realmente precisamos daquilo que o outro tem, para que essa obra aconteça. Eu, esses dias, recebi uma mensagem de uma jovem que ela, anos atrás, nós estávamos na igreja, no templo antigo ainda, ela foi fazer um trabalho de faculdade com uma amiga dela, e essa amiga dela falou da nossa igreja. E ela foi nas redes sociais pesquisar sobre a nossa igreja, e começou a seguir o nosso Instagram, entrou no site, entrou no YouTube, assistiu todos os cultos, assistiu os cultos do Quinta Delas. Tempos depois, surgiu a mentoria, ela entrou no grupo da mentoria, assistiu todas as mentorias. E aí, hoje, nesse momento, ela está passando por um tempo muito desafiador na vida dela. Ela perdeu a sua mãe, ela estava ali sem direção, não é convertida. E ela lembrou que aqui existia uma igreja. Ela lembrou daquilo que ela viu lá no online. Ela lembrou de mim, ela falou, eu acho que essa pessoa pode me ajudar com alguma coisa. E a primeira coisa que eu pensei foi, graças a Deus pelo nosso time de mídia. Graças a Deus pelo Instagram, pelas artes, por todas as postagens, pelo link que leva direto para um grupo do WhatsApp, pelos cultos ao vivo que essa amada pôde ouvir. Glória a Deus pelo meu irmão que faz aquilo que eu não sei. Eu sei sentar numa sala com ela e aconselhar. Esse é o meu chamado. Eu amo fazer isso. Fiquei 2 horas com ela. Eu amo, esse é o meu chamado, mas eu não sei fazer o que esses meninos fazem, o que a nossa equipe faz, o que esses líderes conseguem fazer no virtual. Mas foi através do virtual que ela veio para o real aqui comigo.
Então, não é só uma postagem, não é só um link para um culto. É um culto, é um povo de Deus chegando nos lares, é a palavra de Deus alcançando vidas. Isso é a unidade do corpo de Cristo. Jesus vai falar para os discípulos lá em Marcos 10, que no mundo, irmãos, há um modelo. No mundo, os governantes, os poderosos, dominam sobre o povo. Mas não será assim entre nós, os discípulos de Jesus. Entre nós, Jesus vai dizer, quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, entregando a sua vida em resgate de muitos. Que serviço maravilhoso. Deu a vida, deu tudo, se deu por nós. Esse é o nosso modelo perfeito. O padrão daqueles que são discípulos de Jesus não é o padrão lá de fora. Eu tenho poder, eu domino, não. Eu sirvo a todos. Eu sirvo igualmente a todos, sem distinção. E eu queria fazer uma dinâmica aqui, irmãos, para nós praticarmos. Eu queria chamar aqui um representante do Kids, se nós tivermos aqui. Tem algum voluntário do Kids aqui? Que pode vir aqui na frente? Um voluntário do estacionamento, um voluntário da integração, um voluntário do louvor, um voluntário da mídia. Temos alguém aqui que pode vir representando a equipe? Rapidamente, meus irmãos. Qual ministério que você vai escolher, Johnny, entre tantos? Louvor. Vivi, Carla. Tem alguém aqui que já ficou no estacionamento da igreja? Venha, meu irmão. Queria número par aqui. Isso. Eu queria assim, ó, Vivi, Carla fica aqui, Johnny. Você vai dizer o que você faz e por que a função da Carla te abençoa. E aí a Carla vai dizer o que faz e por que a função da Vivi te abençoa. E vocês o mesmo. Eu sou líder do Ministério de Social Media e a vida da Carla me abençoa muito, tanto no meu ministério como na fotografia, porque os dois ministérios se conversam. Então, as fotos são essenciais para a gente também conseguir fazer o nosso serviço com excelência. Eu servi em alguns ministérios, mas escolhi a fotografia, que eu acho que é muito importante a gente registrar os momentos aqui. É tudo para a honra e a glória de Deus. E quando a gente registra o pessoal do louvor, aqui a gente abençoa também a vida deles. Estou aqui representando o louvor e a vida do Elmo me abençoa porque lá no estacionamento, enquanto a gente está tocando aqui, a gente pode ficar tranquilo que o carro vai estar lá em segurança. O máximo que vai acontecer é um recadinho ali de me lave, né? Alguma coisa de um amigo, mas a gente não precisa se preocupar porque tem gente cuidando do estacionamento. Boa noite. Bom, a vida do meu irmão me abençoa porque ele está no louvor, eu estou no estacionamento, mas de lá a gente ouve tudo. Amém? Glória a Deus, obrigada. E eu queria te encorajar a não sair desse culto sem dizer uma palavra de gratidão para um irmão que serve com você aqui. Ou talvez ligar para alguém hoje, mandar uma mensagem, meu irmão, eu preciso daquilo que você faz na igreja. Eu preciso das tias do Kids, eu preciso do estacionamento, eu preciso do culto ao vivo. Nós precisamos. E podemos dizer isso e com gratidão deixar isso claro. Como é bom ouvir. Às vezes isso é testificação da fé. A pessoa está servindo e não faz ideia do quão longe isso está indo. Do quanto de vida isso está alcançando. E quando nós dizemos, estamos falando, olha lá no estacionamento, o louvor está chegando e vocês estão abençoando. Lá no estacionamento, o meu carro está bem guardado e nada vai acontecer, eu posso ficar tranquila aqui. Lá no Kids, os meus filhos estão aprendendo a palavra do Senhor na linguagem deles, e eu posso ficar tranquila aqui no culto. Ah, e hoje eu estou enferma, não vou poder ir na igreja, mas eu tenho um link maravilhoso para eu assistir, acompanhar e cultuar a Deus com os meus irmãos de casa. Sabe, a unidade fez essa obra acontecer. A unidade do povo fez esse muro se levantar novamente. A unidade do povo fez um povo se levantar com força, com dignidade. Novamente, quando o povo se uniu, a obra aconteceu. E mais, aconteceu de forma rápida, irmãos. Porque um muro que estava há mais de 100 anos destruído, agora em 52 dias, ficou pronto.
Se Neemias fizesse isso sozinho, iriam muitos anos. Mas em 52 dias, com a força de todos em unidade, esse muro se levantou. E um povo se levantou junto, porque houve unidade. Ninguém é pequeno demais para não ter uma função, e ninguém é grande demais para não precisar do outro. Nós precisamos uns dos outros. Isso é ser povo de Deus. E talvez o maior milagre não seja o muro de pé, não seja o resultado final, seja justamente a unidade, justamente aquilo que acontece no meio. Eu estava conversando com a Fátima do Gourmet essa semana e ela falou assim, eu amo liderar o Gourmet, mas para mim o propósito maior não é liderar o Gourmet, é os encontros, é a confra, é a comunhão, é a mesa, que ela faz sempre, ela junta a equipe dela. Irmãos, tem lava-pés nesses encontros, tem choro, tem cura, tem louvores, é um culto que acontece ali. O Gourmet aqui domingo é uma desculpa, essa é a verdade. Muitas coisas que a gente faz na igreja não é o fim por si mesmo, mas o meio, as reuniões, os encontros, a comunhão, o ir nas casas, a amizade, a pizza depois do culto, é estar junto. Isso é o maior milagre, o maior propósito. Pessoas tão diferentes, classes sociais, faixas etárias, caminhando em unidade. Irmãos, onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Amém. Glórias ao Senhor. Na unidade o Senhor ordena a bênção. Esse é o nosso Deus. E concluindo, o louvor pode vir. O resultado disso tudo, o resultado da vida de oração, o resultado do posicionamento firme de fé contra os opositores e o resultado da unidade deu honra e glória ao nome de Deus. Nós vemos em Neemias 6, 15 e 16, o muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia! Quando todos souberam disso e entenderam que essa obra foi feita com a ajuda do nosso Deus. Aquilo que nós vencemos, aquilo que nós estamos hoje fazendo em obediência, dar a honra e louvor ao nome do nosso Deus, será testemunho público. A nossa perseverança, a nossa vida de oração, o nosso posicionamento, dará honra e glória ao nosso Deus. E essa é a nossa motivação. E é isso que importa, que Ele cresça, irmãos. Que o nome dEle seja visto. Que todos saibam que na igreja do Senhor as coisas estão acontecendo e avançando para que o nome dEle seja conhecido. Há um povo ali de oração e as coisas estão acontecendo. Há um povo ali unido e as coisas estão acontecendo. Há um povo ali firme mesmo diante das afrontas e as coisas estão acontecendo. Só pode ser obra de Deus. Isso tudo só pode ser obra de Deus, não é humano. Isso só pode ser obra de Deus. Fique firme no teu posicionamento, no teu testemunho, porque você glorificará o Senhor com isso. Não se dobre diante daquilo que você está ouvindo externamente. Não se dobre diante das tentações, nem diante dos medos do seu coração. Se mantenha em posição de firmeza, de fé, porque tudo isso glorificará o nome do Senhor. Deus levantou Neemias, um homem improvável, como um reconstrutor de história. O Deus restaurador de vidas levanta a mim e a você para que mais vidas sejam restauradas, porque não para em nós. Não é sobre nós, é sobre uma obra que ainda está acontecendo. Neemias vai dizer: eu estou construindo algo grande e eu não posso parar. Ele sabia que ele só iria parar quando a obra chegasse ao fim. E assim foi feito, de forma rápida, de forma visível, de forma grandiosa. E eu quero orar por nós hoje, eu quero orar pela igreja do Senhor nessa noite. E eu quero declarar, irmãos, que seremos encontrados assim, fiéis, obedientes, posicionados, de pé, sensíveis à voz do Senhor.
que seremos encontrados como aqueles que antes de saírem fazendo, vão dobrar os seus joelhos e buscar do alto a direção. Senhor, qual é o próximo passo? O que o Senhor tem para minha casa, para minha família, para minha vida, para a igreja? Senhor, qual a direção? Mas eu estou ouvindo tantas vozes, mas eu não vou ser levado por elas. Eu quero ouvir a tua voz, que é a voz verdadeira, que é a voz da direção. Eu quero, Senhor, que com tudo isso o teu nome seja visto na minha vida. Que todos saibam que quem restaurou minha família foi o Senhor. Que todos saibam que quem trouxe os meus filhos de volta foi o Senhor. Quem restaurou meu casamento foi o Senhor. Quem me curou dessa enfermidade foi o Senhor, porque eu me mantive nesse lugar, posicionado como um reconstrutor. Eu queria convidar todos nessa noite a se colocarem em pé. E se você deseja dizer ao Senhor: usa a minha vida, faz, Senhor, através de mim, me dê essa coragem, essa ousadia. Me levanta, Senhor, com capacitação do alto. Me levanta, Senhor, com visão. Que você possa ir no seu lugar mesmo, colocar a mão no seu coração. Mas se você desejar fazer um voto com o Senhor, você pode vir até o altar também. Já estamos aqui. Você pode dizer: sou eu, Pai. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser encontrado pelo Senhor. São vozes que precisam ser caladas. Diga ao Senhor: me ajuda diante dos zombadores. Eu estou construindo algo grande e não posso parar. Eu não vou descer ao nível deles. São dons e talentos que você enterrou. O Senhor diz nessa noite: você é necessário para essa grande reconstrução. Aquilo que Deus derramou sobre a tua vida é necessário para aquilo que nós estamos construindo juntos. Põe para fora aquilo que Deus já derramou sobre a tua história. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor enquanto nós ouvimos essa canção.